É o seguinte, né? Hoje a gente tem aí, tem um card alterado, né? Bota o card alterado da chamada da plenária aí do PSTU e do PCB e aí, ó. Quem que fez esse card? Foi você, Marcos Roberto? Não. Não, isso aí é o seguinte, isso aí a gente colocou devido ao amálgama, né? Uhum. Que foi usada por Stalin aí para poder atacar o Trotsky. Lá. Você coloca, que é justamente isso aí, ó, contra o arcabouço fiscal de Lula e o marco temporal. Duas coisas que não tem relação direta uma com a outra. E se você pega ali pela revogação das reformas trabalhistas, previdenciária e do novo ensino médio, que aí já não tem ligação já nenhuma, é uma amálgama mais legal. Mais ainda, mas enfim. A forma trabalhista é... Mas tudo bem, mas aí hoje vai ter plenária, né? Esse não é o card oficial, não, esse não. é uma montagem que alguém fez. Eu mandei errado. Não, tá certo, você mandou certo. É uma montagem que alguém fez, dá para o pessoal saber, né? Não é o card oficial do negócio. Tá aí, né? Hoje vai ter essa tal plenária, a gente tá vendo aí os grupelhos, PSTU, POR, PCB, não sei o que, MRT, CST do Babá, sei lá, tá todo mundo aí, e eles vão discutir como que chama? Contra um ato, uma manifestação contra o arcabouço fiscal do Lula e o marco temporal, né? Que são aí duas coisas que nada tem a ver uma com a outra, mas que eles misturam. A gente tem que levantar a questão de que existe essa tendência, né, Oliel? Uma tendência golpista se desenhando claramente na esquerda. Agora está muito evidente, né? Uhum. Não é à toa que a gente diz que está sendo encaminhado, está sendo preparado um golpe de Estado aqui no Brasil. Eles têm esse plano. Se não for o plano A, o plano B, o plano C. Não o PSTU, né? Não o PSTU, claro. Mas o imperialismo, ele arquiteta isso com todas as vias possíveis. E a esquerda golpista é uma parte essencial do problema. Porque o golpe só é possível se o PT estiver paralisado, desmobilizado, desmoralizado, né, e tiver aí um clima com o qual você possa dar o golpe sem grandes prejuízos, né? Porque não adianta nada você dar um golpe no Lula e depois vir uma manifestação que se transforma numa revolução popular. Então eles têm que ter tudo preparado. E esse clima golpista vindo da esquerda é uma parte muito importante do processo. E a gente vê isso acontecendo. Tem os ataques ao nosso partido, né, uma perseguição política, a gente discutiu isso semana passada e tudo mais, a gente vê uma série de ataques aí se desenhando contra o PCO, e a gente vê essa esquerda que não chama um ato, que se recusa a participar dos atos aí contra os juros, contra os problemas reais da população, misturando aí as palavras marco temporal, arcabouço fiscal, banqueiro e Lula numa faixa, e chamando aí plenárias e atos, tudo bem que são esvaziados e tudo mais, mas são sim uma iniciativa golpista, né? Contra o governo Lula. Em apenas 6 meses de governo. No governo Bolsonaro, essa esquerda se recusou a ir nas manifestações durante anos. A gente ia em assembleia, em reunião, tudo quanto é coisa, falar que tinha que chamar o Fora Bolsonaro, e o pessoal era contra. Não, tem que criticar os ministros, tem que criticar os governos locais e tudo mais. E quando a manifestação se estourou, o pessoal foi obrigado a ir para a rua. E agora, em 6 meses, eles já estão querendo chamar todo mundo para as ruas aí contra o governo Lula. É um negócio assim, a gente vê de verdade, não só que essa esquerda não tem programa, mas que é uma esquerda vendida para o imperialismo. Só duas coisas assim com relação a isso aí, pode ser? Claro. É o seguinte, a questão aqui tem eu estou com uma coluna aberta aqui, né? Os amálgamas da esquerda golpista, está no Diário Causa Operária. É uma coluna de um companheiro, vocês podem ir lá, e ele fala uma coisa interessante aqui, ó. A proposta do arcabouço fiscal é de fato oriunda do governo Lula. Fruto de uma série de negociações iniciais, a proposta tramita nas 2 casas do Congresso Nacional e já sofreu uma série de modificações por parte dos parlamentares, todas no sentido de garantir um dos cavalos de batalha dos banqueiros, o teto de gastos. Agora, veja bem, se a proposta inicial estava longe de atender minimamente os interesses dos setores operários e populares, o que só aconteceria com o fim do teto de gastos, com as modificações do Congresso, a coisa ficou ainda pior. Para essas organizações da esquerda pegando burguesa, porém, o importante é deixar claro que é a proposta de Lula, sendo que
Tudo que está lá agora colocado não tem nada a ver com o governo Lula, né? Foi modificado. Agora, isso aqui que é mais surpreendente. O marco temporal, projeto de lei que ataca duramente os direitos dos povos indígenas em prol do latifúndio, não conta com a menor participação ativa de Lula e do seu governo. O projeto foi proposto em 2007 pelo ex-deputado Homero, do Partido Republicano de Mato Grosso. É um projeto da direita e dos latifundiários, né? E eles colocam tudo junto aí no ataque ao governo Lula. A gente vai ver, e nas falas, eu acompanhei algumas coisas, né? Tem textos, assim. Eles escrevem muito raramente, né? Você não consegue achar no site oficial. Mas tem um Twitter aqui, um Twitter acolá, que eles falam que o Júlio Manuel, né? A gente já mostrou aqui até vídeo, ele fala que isso aí é pior do que o do governo Temer, né? Que é pior do que o do Bolsonaro. Como a gente disse anteriormente, se é o Lula está com um projeto econômico pior do que o Bolsonaro, e a gente chamou o Fora Bolsonaro, eles agora estão na onda da vez agora falar o Fora Lula, né? Eles estão comedidos. Vamos ver se a partir dessa plenária eles tenham coragem de fazer uma faixa aí Fora Lula, né? Que seria o mais, como é que diz? Mais honesto. Isso, o mais honesto, né? O mais honesto seria eles já fazerem aí uma faixa aí. Tá aí. A esquerda, mais uma vez, aí como correia de transmissão do imperialismo aqui no Brasil, como aconteceu no golpe contra Dilma. É isso aí. A Nilza quer comentar essa grande plenária aí? Essa grande pequena plenária? Essa grande pequena então, plenária? Esse assunto aí contra o arcabouço fiscal e o marco temporal de Lula, eles não têm coragem de colocar de Lula no final da frase, né? Mas é bem isso que eles querem dizer. Isso daí é uma reedição do Não Vai Ter Copa, sabe? Eles só precisavam de um título diferente, de um tema diferente. E agora eles encontraram e eles estão batendo em cima disso, assim, sabe? Então, vocês estão me ouvindo? Claro. Ah, tá. Então, em vez deles lutarem, né, contra os juros altos, né, contra essa imposição do Banco Central de manter esses juros o mais alto do mundo, e em vez deles lutarem contra a intransigência lá do Congresso Nacional, que vota contra todos os projetos de Lula, ficam só esperando que cheguem os projetos do governo para eles votarem contra. Não importa o que seja, sabe? Eles são contra. Não importa o que venha do governo, eles são contra, né? Então, em vez deles fazerem uma luta justa, né, pelo que está acontecendo na realidade concreta, eles fogem da realidade concreta de propósito, para eles alcançarem o objetivo deles, que é atender aos interesses do imperialismo. Na verdade, é bem isso, assim. Eles buscaram um motivo e substituíram pelo Não Vai Ter Copa. Agora é contra o arcabouço fiscal. Eles nem sabem do que eles estão falando direito, estão falando um monte de groselha aí, e, sabe, para justificar um golpe. Daqui a pouquinho, a faixa também, além de ser fora Lula, vai ser fora todos também. Não duvido que eles reeditem isso.